Curso em Milagres, capítulo 12, o currículo do Espírito Santo. Tópico 1, o julgamento do Espírito Santo. 1. Foi dito a ti para não fazer com que o erro seja real, e o caminho para isso é muito simples. Se queres acreditar no erro, terás que torná-lo real, porque ele não é verdadeiro. Mas a verdade é real em seu próprio direito. Para acreditar na verdade, tu não tens que fazer nada. Compreende que não respondes a nada diretamente, mas à tua interpretação das coisas. A tua interpretação vem a ser, então, a justificativa para a resposta. É por isso que analisar os motivos dos outros te é prejudicial. Se decides que alguém está realmente tentando atacar-te, abandonar-te ou escravizar-te, reagirás como se ele de fato o estivesse feito, pois fizeste com que o seu erro seja real para ti. Interpretar o erro é dar-lhe o poder, e tendo feito isso, tu não verás a verdade. 2. A análise da motivação egótica é muito complicada, muito obscura e nunca é feita sem o envolvimento do teu próprio ego. Todo o processo representa uma tentativa clara de demonstrar a tua própria capacidade de compreender o que percebes. Isso é comprovado pelo fato de que reages às tuas interpretações como se elas fossem corretas. Podes, então, controlar as tuas reações a nível de comportamento, mas não a nível emocional. Isso, obviamente, seria uma quebra ou um ataque à integridade da tua mente, colocando um nível contra outro dentro dela. 3. Existe apenas uma interpretação de qualquer motivação que se faz sentido. E porque é o julgamento do Espírito Santo, não requer nenhum esforço da tua parte. Todo pensamento de amor é verdadeiro. Tudo o mais é um apelo por cura e ajuda, independente da forma que tome. É possível justificar alguém que responde com raiva ao pedido de ajuda de um irmão? Nenhuma resposta pode ser apropriada exceto a disponibilidade de lhe dar ajuda, pois é isso e só isso o que ele está pedindo. Oferecendo qualquer outra coisa, estás assumindo o direito de atacar a sua realidade, interpretando-a como consideras adequado. Talvez o perigo disso para a tua própria mente não esteja ainda totalmente claro. Se acreditas que um apelo por ajuda é alguma outra coisa, reagirás a alguma outra coisa. A tua resposta será, então, inadequada à realidade tal como ela é, mas não à tua percepção da realidade. 4. Não existe nada que te impeça de reconhecer todos os pedidos de ajuda exatamente pelo que são, exceto a tua própria necessidade imaginária de atacar. É apenas isso que faz com que estejas disposto a te engajares em batalhas sem fim com a realidade, nas quais negas a realidade da necessidade da cura, fazendo com que ela seja irreal. Não farias isso a não ser que, devido à recusa da tua vontade em aceitar a realidade tal como ela é, afastando-a, portanto, de ti mesmo. 5. Com certeza é um bom conselho te dizer que não julgues o que não compreendes. Ninguém que tenha um investimento pessoal é uma testemunha confiável, pois para ele a verdade veio a ser o que ele quer que seja. Se te recusas a perceber um pedido de ajuda pelo que é porque te recusas a dar e receber ajuda. Não reconhecer um pedido de ajuda é recusar ajuda. Afirmarias que não precisas dela? E, no entanto, é o que está afirmando quando te recusas a reconhecer o apelo de um irmão. Pois só respondendo ao apelo que ele te faz é o que podes ser ajudado. Nega o teu auxílio a ele e não reconhecerás a resposta de Deus para ti. O Espírito Santo não precisa da tua ajuda para interpretar a motivação, mas tu precisas da sua. 6. Só a apreciação é uma resposta adequada para o teu irmão. A gratidão é devida a ele, tanto por seus pensamentos amorosos como pelos seus pedidos de ajuda, pois ambos são capazes de trazer o amor à tua consciência.
se os perceberes verdadeiramente. E todo o teu senso de tensão, porém, das tuas tentativas de não fazeres apenas isso. Como é simples, então, o plano de Deus para a salvação? Existe apenas uma resposta para a realidade, posto que ela não faz surgir qualquer conflito. Existe apenas um professor da realidade, que compreende o que ela é. Ele não muda a própria mente acerca da realidade, porque a realidade não muda. Embora as tuas interpretações da realidade sejam sem significado, no teu estado devido, as suas permanecem consistentemente verdadeiras. Ele as dá a ti porque elas são para ti. Não tentes ajudar um irmão a teu modo, porque não é capaz de ajudar a ti mesmo. Mas escuta o seu chamado pela ajuda de Deus e reconhecerás a tua própria necessidade do Pai. 7. As tuas interpretações das necessidades do teu irmão são interpretações das tuas próprias necessidades. Dando ajuda, estarás pedindo-a, e percebes apenas uma única necessidade em ti mesmo, estarás curado. Pois estarás reconhecendo a resposta de Deus como queres que ela seja. E se a queres na verdade, ela será verdadeiramente tua. Todo o apelo a que respondes em nome de Cristo traz para mais perto da tua consciência a lembrança do teu Pai. Assim sendo, em favor da tua necessidade, ouve todo o pedido de ajuda como ele é, de forma que Deus possa responder a ti. 8. Aplicando as interpretações que o Espírito Santo faz das reações dos outros, cada vez mais consistentemente ganharás uma consciência crescente de que seus critérios são igualmente aplicáveis a ti. Pois reconhecer o medo não é suficiente para escapares dele, embora o reconhecimento seja necessário para demonstrar a necessidade de escapar. Assim, é necessário que o Espírito Santo traduza o medo em verdade. Se fosses deixado com o medo depois de tê-lo reconhecido, estarias dando um passo para mais longe da realidade, ao invés de estar avançando em sua direção. Entretanto, repetimos constantemente a necessidade de reconhecer o medo e enfrentá-lo sem disfarces como um passo crucial para o desfazer do ego. Considere então o quanto te servirá a interpretação que o Espírito Santo dá aos motivos dos outros, tendo te ensinado a só aceitar nos outros pensamentos amorosos e a considerar todas as outras coisas como um pedido de ajuda. Ele te ensinou que o medo em si mesmo é um pedido de ajuda. É isso o que realmente significa reconhecer o medo. Se não protegeres o medo, ele vai reinterpretá-lo. Esse é o valor máximo que há em se aprender a perceber o ataque como um pedido de amor. Nós já aprendemos que o medo e o ataque estão inevitavelmente associados. Se apenas o ataque produz medo, e se vês o ataque como pedido de ajuda que de fato é, a irrealidade do medo tem que despontar em ti. Pois o medo é um pedido de amor, em reconhecimento inconsciente do que foi negado. 9. O medo é um sintoma do teu próprio sentimento profundo de perda. Se, ao perceberes esse sentimento nos outros, aprendes a suprir a perda, a causa básica do medo é removida. Através disso, ensinas a ti mesmo que o medo não existe em ti. O meio de removê-lo está em ti mesmo e demonstra isso dando-o. Medo e amor são as únicas emoções de que és capaz. Uma é falsa, pois foi feita a partir da negação, e a negação depende da crença no que foi negado para a sua própria existência. Ao interpretar o medo corretamente, como uma afirmação positiva da crença subjacente que ele mascara, estás minando a utilidade percebida nele, tornando-o inútil. As defesas que não funcionam em absoluto são automaticamente descartadas. Se elevas aquilo que o medo oculta a uma predominância clara, inequívoca, o medo passa a ser sem significado. Negaste o poder do medo de ocultar o amor, que era o único propósito. O véu com o qual encobriste a face do amor desapareceu. 10.
Se queres olhar para o amor, que é a realidade do mundo, o que poderias fazer de melhor, além de reconhecer, em todas as defesas contra ele, o apelo subjacente por ele? E como poderias aprender melhor a realidade do amor, além de responder a esse apelo dando amor? A interpretação que o Espírito Santo faz do medo o dissipa, pois a consciência da verdade não pode ser negada. Assim, o Espírito Santo substitui o medo por amor e traduz o erro em verdade. E assim, tu aprenderás com ele como substituir o teu sonho de separação pelo fato da unidade. Pois a separação é apenas a negação da união e, corretamente interpretada, atesta o teu conhecimento eterno de que a união é verdadeira. Tópico 2. O caminho para lembrar-se de Deus. 1. Milagres são meramente a tradução da negação em verdade. Se amar a si mesmo é curar a si mesmo, aqueles que estão doentes não amam a si próprios. Portanto, estão pedindo o amor que os curaria, mas que estão negando em si mesmos. Se conhecem a verdade acerca de si mesmos, não poderiam estar doentes. A tarefa do trabalhador de milagres vem a ser, então, negar a negação da verdade. Os doentes têm que curar a si mesmos, pois a verdade está neles. No entanto, tendo-a obscurecido, a luz em outra mente tem que brilhar nas suas, porque essa luz é deles. 2. A luz brilha neles com a mesma intensidade, apesar da densidade do nevoeiro que a obscurece. Se não deres ao nevoeiro nenhum poder para obscurecer a luz, ele não terá nenhum. Pois ele só tem poder se o Filho de Deus o der. Ele próprio precisa retirar esse poder, lembrando-se de que todo poder é de Deus. Podes lembrar-te disso por toda a filiação. Não permitas o teu irmão que ele não se lembre, pois o seu esquecimento é o teu, mas a tua lembrança é a sua, pois não se pode lembrar de Deus sozinho. É isso que tens esquecido. Perceber a cura do teu irmão como a tua própria é assim o caminho para lembrar-te de Deus, pois esqueceste os teus irmãos com ele, e a resposta de Deus para o teu esquecimento não é senão o caminho para a lembrança. 3. Percebe na doença apenas mais um pedido de amor e oferece ao teu irmão aquilo que ele acredita que não é capaz de oferecer a si mesmo. Qualquer que seja a doença, existe apenas um remédio. Tu te tornarás íntegro na medida em que tornas íntegro. Pois perceber na doença um apelo à saúde é reconhecer no ódio o pedido de amor. E dar a um irmão o que ele realmente quer é oferecer a mesma coisa a ti, pois é a vontade do teu Pai que conheças o teu irmão como a ti mesmo. Responde ao pedido de amor do teu irmão e o teu é respondido. A cura é o amor de Cristo, por seu Pai e por si mesmo. 4. Lembra-te do que foi dito sobre as percepções assustadoras das crianças pequenas, que as aterrorizam porque elas não as compreendem. Se pedem esclarecimento e o aceitam, seus medos desaparecem, mas se escondem os seus pesadelos, os guardarão. É fácil ajudar uma criança incerta, porque ela reconhece que não compreende o que significam as próprias percepções. Todavia, tu acreditas que, de fato, compreendes as tuas. Pequena criança, estás escondendo a tua cabeça debaixo dos pesados cobertores que estendeste sobre a ti mesmo. Estás escondendo os teus pesadelos na escuridão da tua própria certeza falsa e recusando-te a abrir os olhos e olhar para eles. 5. Não vamos guardar pesadelos, pois são oferendas impróprias para Cristo e, portanto, são dádivas impróprias para ti. Tira as cobertas e olha para o que temes. Só a antecipação te amedrontará, pois a realidade do que não existe não pode ser amedrontadora. Não atrasemos isso, pois o teu sonho de ódio não te deixará sem uma ajuda, e a ajuda está aqui. Aprende a ficar quieto no meio do tumulto, pois a quietude é o fim do sofrimento e essa é a jornada para a paz.
olha diretamente para cada imagem que surgiu para te atrasar, pois a meta é inevitável porque é eterna. A meta do amor não é senão o teu direito e te pertence apenas apesar dos teus sonhos. 6. Ainda queres o que é a vontade de Deus, e nenhum pesadelo é capaz de derrotar uma criança de Deus em seu propósito, pois o teu propósito te foi dado por Deus e tens que realizá-lo porque é a vontade de Deus. Desperta e lembra-te do teu propósito, pois é a tua vontade fazer isso. O que foi realizado para ti tem que ser seu. Tem que ser teu. Não permitas que o teu ódio se interponha no caminho do amor, pois nada pode superar o amor de Cristo por seu Pai ou o amor de seu Pai por ele. 7. Mais um pouco e tu me verás? Pois eu não estou escondido, porque tu estás escondendo. Eu despertar-te-ei tão seguramente quanto despertei a mim mesmo, pois despertei por ti. Na minha ressurreição está a tua libertação. Nossa missão é escapar da crucificação, não da redenção. Confia na minha ajuda, pois eu não caminhei sozinho e caminharei contigo, assim como nosso Pai caminhou comigo. Tu não sabes que eu caminhei com ele em paz? E isso não significa que a paz vem conosco nessa jornada? 8. No amor perfeito não existe medo. Nós só estaremos fazendo com que seja perfeito para ti o que já é perfeito em ti. Não tens medo do desconhecido, mas sim do conhecido. Não vais falhar a tua missão, porque eu não falhei na minha. Dá-me apenas um pouco de confiança, em nome da confiança plena que eu tenho em ti, e nós realizaremos facilmente a meta da perfeição juntos, pois a perfeição é e não pode ser negada. A negação da perfeição não é difícil quanto negar a verdade, e o que nós podemos realizar juntos será crédito para tu ouvires como já tendo sido realizado. 9. Tu que tentaste banir o amor, não tiveste êxito, mas tu que escolheste banir o medo, não podes deixar de ter sucesso. O Senhor é contigo, embora não saibas, porém o teu Redentor vive e está para sempre em ti, na paz da qual ele foi criado. Não trocarias a consciência do medo por essa consciência? Quando nós tivermos superado o medo, não escondendo-o, não minimizando-o, não negando o seu impacto total de forma alguma, é isso o que realmente verás. Não podes deixar de lado os obstáculos à visão real sem olhar para eles, pois deixar de lado significa julgar de forma contrária. Se olhares, o Espírito Santo julgará e ele julgará verdadeiramente. No entanto, ele não pode dissipar com seu brilho aquilo que mantens escondido, porque não o ofereceste a ele e ele não pode tirá-lo de ti. 10. Nós estamos, por conseguinte, embarcando em um programa organizado, bem estruturado e cuidadosamente planejado, com o objetivo de aprender como oferecer ao Espírito Santo tudo o que não queres. Ele sabe o que fazer com essas coisas. Tu não compreendes como usar o que ele conhece. Qualquer coisa dada a ele que não seja de Deus desaparece. Contudo, tu mesmo tens que olhar para isso com perfeita disponibilidade, pois de outro modo o seu conhecimento permanece sendo inútil para ti. Certamente ele não falhará em ajudar-te, pois a ajuda é o seu único propósito. Não tens mais razão para ter medo do mundo tal como o percebes, do que para olhar para a causa do medo e assim deixar que ele se vá para sempre? 3. Tópico 3. O investimento na realidade. 1. Uma vez que eu te pedi que vendesses tudo o que tinhas, que o desses aos pobres e me seguisses, o que eu queria dizer era isto. Se não tens nenhum investimento em coisa alguma deste mundo, podes ensinar aos pobres onde está o tesouro que lhes pertence. Os pobres
são simplesmente aqueles que investiram de forma errada e eles, de fato, são pobres. Posto que estão em necessidade, é dado ajudá-los, já que estás entre eles. Considera com que perfeição a tua lição seria aprendida se não estivesse disposto a compartilhar essa pobreza. Pois pobreza é falta e existe apenas uma falta, uma vez que existe apenas uma necessidade. 2. Suponhas que um irmão insista para que faças algo que achas que não queres fazer. A própria insistência do teu irmão deveria dizer-te que ele acredita que a salvação está nisso. Se insistes em recusar e vivencias uma reação rápida de oposição, estás acreditando que a tua salvação está em não fazer isso. Nesse caso, estás cometendo o mesmo equívoco que ele e estás fazendo com que o seu erro seja real para os dois. Insistência significa investimento e aquilo em que investes está sempre relacionado com a tua noção de salvação. A questão sempre se divide em duas. Em primeiro lugar, o que tem que ser salvo? E em segundo lugar, como pode ser salvo? 3. Sempre que ficas com raiva de um irmão, por qualquer motivo que sejas, estás acreditando que o ego tem que ser salvo e salvo pelo ataque. Se ele ataca, estás concordando com essa crença. E se tu atacas, está reforçando-a. Lembra-te de que aqueles que atacam são pobres. A pobreza dos teus irmãos pede dádivas, não mais empobrecimento. Tu, que poderias ajudá-los, com certeza estás agindo de maneira destrutiva e aceitas a sua pobreza como tua. Se não tivesses investido como eles, nunca te ocorreria não ver a necessidade dos teus irmãos. 4. Reconhece o que não importa, e se os teus irmãos te pedem algo ultrajante, faze precisamente porque não importa. Recusa, e a tua oposição estabelece que isso importa para ti. Contudo, foi apenas tu que fizeste com que o pedido fosse ultrajante, e todo pedido de um irmão é para ti. Por que insistirias em negar-lhe? Pois fazê-lo é negar a ti mesmo e empobrecer a ambos. Ele está pedindo a salvação, assim como tu. A pobreza é do ego e nunca de Deus. Nenhum pedido ultrajante pode ser feito a alguém que reconhece o que tem valor e não quer aceitar nenhuma outra coisa. 5. A salvação é para a mente e é obtida através da paz. Essa é a única coisa que pode ser salva e o único caminho para salvá-la. Qualquer resposta que não seja o amor nasce de uma confusão a respeito do o que e do como da salvação, e essa é a única resposta. Nunca percas isso de vista e nunca te permitas acreditar, mesmo por um instante, que existe outra resposta, pois com certeza irás colocar-te entre os pobres, que não compreendem que vivem na abundância e que a salvação já veio. 6. Identificar-se com o ego é atacar a si mesmo e tornar-se pobre. É por isso que cada um que se identifica com o ego se sente destruído. O que ele vivencia então é depressão ou raiva, porque o que fez foi trocar o amor do seu ser pelo ódio a si mesmo, fazendo com que tenha medo de si próprio. Ele não se dá conta disso, mesmo se está completamente ciente da ansiedade. Não percebe a fonte do problema como a sua própria identificação com o ego e sempre tenta lidar com isso, fazendo algum tipo de arranjo insano com o mundo. Ele sempre percebe esse mundo como algo exterior a ele, por isso é crucial ao seu ajustamento. Ele não conhece que faz esse mundo. Ele não reconhece que faz esse mundo, pois fora dele não existe qualquer mundo. 7. Se apenas os pensamentos amorosos do Filho de Deus são a realidade do mundo, o mundo real tem que estar em sua mente. Seus pensamentos insanos também têm que estar em sua mente, mas ele não é capaz de tolerar um conflito interno dessa magnitude. Uma mente dividida está em perigo, e o reconhecimento de que ela abrange pensamentos completamente opostos dentro de si é intolerável. Por conseguinte, a mente projeta a divisão e não a realidade. Tudo o que percebes como mundo exterior é meramente a tua tentativa de manter a tua identificação com o ego, pois todos acreditam que identificação é salvação. No entanto, considera o que tem acontecido, pois pensamentos de fato têm consequências para
para aquele que os pensa. Tu entraste em conflito com o mundo conforme o perceberes, porque pensas que ele te é antagônico. Isso é uma consequência necessária do que tens feito. Tens projetado para fora o que é antagônico ao que está dentro, e portanto terias que perceber as coisas desse modo. É por isso que tens que reconhecer que o teu ódio está em tua mente e não fora dela. Antes de poderes livrar-te dele, e é por isso que tens que livrar-te do teu ódio antes de poderes perceber o mundo tal como realmente é. 8. Eu já disse que Deus tanto amou o mundo que o deu ao seu Filho único. De fato, ama o mundo real, e aqueles que percebem essa realidade não podem ver o mundo da morte, pois a morte não pertence ao mundo real, no qual todas as coisas refletem o externo. Aliás, refletem o eterno. Deus te deu o mundo real em troca daquele que fizeste a partir da tua mente dividida, e que é o símbolo da morte. Pois se realmente pudesses separar-te da mente de Deus, tu morrerias. 9. O mundo que percebes é um mundo de separação. Talvez estejas disposto a aceitar até mesmo a morte para negar o teu Pai. Entretanto, ele não quis que fosse assim, e por isso não é assim. Ainda não podes ter uma vontade contrária à sua, e é por isso que não tens controle sobre o mundo que fizeste. Não é um mundo de vontade porque é governado pelo desejo de ser diferente de Deus, e esse desejo não é vontade. O mundo que fizeste é, portanto, totalmente caótico, governado por leis arbitrárias, sem sentido e sem qualquer significado, pois é feito de coisas que não queres, projetadas a partir da tua mente, porque tem medo delas. Entretanto, esse mundo está apenas na mente daquele que o fez, junto com a sua salvação real. Não acredites que ele esteja fora de ti, pois só reconhecendo onde ele está, terás controle sobre ele. Pois tu, na realidade, tens controle sobre a tua mente, já que a mente é o mecanismo da decisão. 10. Se reconheceres que todo o ataque que percebes está em tua própria mente e em nenhum outro lugar, terás, afinal, localizado a fonte do ataque, e ali onde ele começa, tem que terminar. Pois nesse mesmo lugar está também a salvação. É lá o altar de Deus, onde Cristo habita. Tu profanaste o altar, mas não o mundo. No entanto, Cristo colocou a expiação sobre o altar para ti. Traze a esse altar as tuas percepções do mundo, pois é o altar a verdade. Lá terás a tua visão mudada e lá aprenderás a ver verdadeiramente. Nesse lugar onde Deus e seu Filho habitam em paz e onde tu és bem-vindo, olharás para fora em paz e contemplarás o mundo verdadeiramente. Contudo, para achares o lugar, tens que abandonar o teu investimento no mundo conforme o projetas, permitindo ao Espírito Santo estender o mundo real para ti a partir do altar de Deus.